Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para todos vocês. Que Deus te abençoe neste dia e vamos invocar o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Marcos 10, de 13 a 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, só quem tem a disponibilidade de criança sabe acolher a salvação do reino de Deus. O episódio das crianças que Marcos nos narra hoje, ele mostra o afeto humano de Jesus para com as crianças. Ele serve como exemplo da disponibilidade do discípulo em face do reino. Do mesmo modo que a criança adota espontaneamente o modo de ver seu pai, também o discípulo aceita o de Deus. Então Deus quer que nós tenhamos essa disponibilidade. E Jesus tocava. Ele tocava nas crianças. Veja o afeto de Deus. Jesus era afetuoso, tocava nas crianças, brincava com as crianças, e os apóstolos repreendiam. Não queria deixar as crianças chegar perto de Jesus, e vendo isso, Jesus se aborreceu, ficou aborrecido. Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Hoje vejo que Jesus deve ficar aborrecido com o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Uma erotização tão cedo das nossas crianças. Nós vamos estragando a inocência, sujando, maculando a inocência das nossas crianças com coisas tão indecentes, imorais. A criança já começa a ter contato tão cedo com coisas que não tem ainda condições de assimilar. A criança não tem condição ainda de assimilar uma coisa bem ou mal. É o pai e a mãe que vai orientando. Isto é bom para o meu filho. É uma indecência, uma imoralidade tão grande hoje que vai entrando em nossas casas, nas famílias cristãs, por meio de músicas, filmes e às vezes até nas próprias escolas, o que ensinam, o que transmitem às nossas crianças, não são valores cristãos, são contravalores que vão na contramão daqueles valores cristãos que formou uma cultura aqui no nosso Ocidente. Hoje nós precisamos, irmãos, evangelizar os pais para que os pais evangelizem seus filhos e mostrem os verdadeiros valores, aqueles valores que são essenciais para a nossa vivência
em família, na sociedade, a decência, o pudor, porque hoje não tem mais pudor. Então nós vamos vendo essa erotização, uma pansexualização das nossas crianças tão cedo, com o celular na mão, às vezes vendo coisas que não são próprias para a idade das nossas crianças. Já estraga. E depois que entra esse vírus no coração de uma criança, é tão duro depois eliminar esse vírus maldito. Então sejamos atentos, irmãos. Talvez hoje aborreça tanto a Jesus de ver com que nós estamos fazendo com as crianças, os pais que não põem mais limite para os filhos, os pais que já não ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e ele só vai te trazer alegria, diz a palavra de Deus. Põe disciplina. Não é tolher a liberdade, mas orientar a liberdade para que ele possa utilizar bem da liberdade que Deus deu, mas precisa também disciplinar, orientar, educar, formar, corrigir, dizer não. Às vezes ficar bravo, Jesus ficou aborrecido. E nós não podemos ter medo também de às vezes aborrecer nossos filhos, aborrecer no sentido não de querer causar dano ou qualquer ato de violência, mas precisa de correção, precisa de orientação e precisa de uma verdadeira formação de valores. Que Deus nos ajude a formarmos bem as nossas crianças para que elas possam amanhã dar bons frutos. E aquilo que semeamos hoje, mesmo com lágrimas, amanhã nós ceifaremos com muita alegria, diz o Salmo. Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.